Olá, bem-vindos ao Fala Sério. Obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Muito obrigada, Supermercado Lopes, Botequim Bar e Restaurante, OctaShield Segurança da Informação, Instituto de Yoga Alquimia e Well Shoes. Quero aproveitar para agradecer os nossos parceiros Adore Store, Empório Santa Rita e Mara Flores, que hoje foi quem nos enviou essas lindas rosas colombianas. O episódio de hoje, ele é de informação extremamente importante. E está aqui comigo hoje, Tiago Evangelista, e eu te desejo muita sorte nesse episódio, porque eu quero que você fale para as pessoas a importância do autocuidado bucal. Então, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, eu achei muito legal o convite que você fez para mim já, assim, a gente é um amigo há grande tempo. Muito tempo. Amigo há muitos anos. Graças eu fiquei muito contente em poder passar para os seus telespectadores um pouco. Eu costumo falar que o legal do podcast é que a gente leva o dentista até o paciente, né? Os pacientes às vezes têm medo de ir no dentista e agora o dentista vai até o paciente através do Fala Sério. Então, assim, vai ser um prazer já queria agradecer demais o convite. Vamos tirar algumas dúvidas, falar um pouco a respeito de odontologia, a respeito de implantodontia, a respeito de reabilitação. Eu agradeço você pela gentileza e quando eu falo boa sorte, é porque eu acho que as pessoas precisam assistir o episódio inteiro para entender a importância da gente se cuidar. Sem dúvida. Quando eu conversei com você, eu te convidei e você me disse assim, o que você quer falar? Eu falei, vamos mostrar para as pessoas qual é a diferença entre reabilitação, o dentista, né, e o reabilitador. Conta pra gente, Ti, qual é a diferença assim, de um dentista e um reabilitador? A gente costuma falar que o dentista ele se torna um reabilitador. A partir do momento que ele começa a se preocupar com o paciente como um todo, não somente com aquele dente que está doendo ou com aquela falha, e ele começa a ser um reabilitador, ele começa a se preocupar com o que o paciente tem, o que o paciente ele vem a relatar, e muitas vezes ele não sabe o que ele está tendo, né? Ele está preocupado com o dente, às vezes o problema dele está na arcada, o problema dele está na abertura de boca, em algumas ausências de dente. Então ele acaba se tornando um reabilitador porque ele entende um paciente como um todo, Imagina. Ele entende o paciente como um todo. E ele se preocupa não somente resolver aquele problema, e sim resolver a parte mastigatória, estética, fonética e função, que é o mais importante para o paciente ter uma boa mastigação. E te cortando, porque você tem mais coisas para falar sobre isso, sabe por que eu perguntei qual era a diferença de um com o outro? Porque eu vou dizer para as pessoas o quão especializado você é para falar sobre isso. Foi por isso que eu fiz a primeira pergunta. Olha aqui, posso ler para você o que eu escrevi de você? Olha, desde 2002, quando você se formou, você está em volta de reabilitação oral, certo? Sim. Você se especializou em reabilitação oral, você é mestre em implantodontia pela São Leopoldo Mandic. Sim. Você está clinicando há 22 anos, você é professor de pós-graduação, então não há nada nessa área que eu não possa te perguntar que você não tenha como não me responder. Eu acho que eu tenho uma certa bagagem já. Exato. A gente tem uma certa bagagem. Por isso que eu fiz questão de te dizer, olha, boa sorte, passe para as pessoas porque eu vejo a importância disso, Ti. Não, vamos que vamos. Ti, antes o perfil dos cirurgiões eram muito diferentes, mais conservadores. Hoje a gente tem aí muita modernidade na odontologia, sim, né? Sim. O que nós temos de mais moderno na área de reabilitação oral? Olha, hoje a gente está falando muito a respeito das cirurgias guiadas. São cirurgias planejadas em computador, né, junto com o advento da tomografia, dos guias cirúrgicos. Hoje as peças são impressas em 3D, então você tem uma facilidade e uma precisão muito maior hoje nos procedimentos cirúrgicos e de reabilitação. Então hoje o que eu posso dizer em relação à odontologia moderna seria a parte de prognóstico e planejamento. Mas eu gosto sempre de explicar que assim, o mais importante ainda é o que está atrás do bisturi, que é o cirurgião. Então por mais que hoje a odontologia está moderna, eu acho que a capacitação do profissional, ele ainda é o carro-chefe da cirurgia. Isso sempre vai ser. Não adianta, a gente pode falar que atrás do melhor carro de Fórmula 1 tem que ter um piloto. E na odontologia é a mesma coisa. Então, assim, por mais que a gente tá muito bem amparado com a tecnologia, o cirurgião ainda é o mais importante da cirurgia, sem dúvida nenhuma. Você me fala sobre perda óssea? Bom, a perda óssea ele é um processo que ele acontece a partir do momento que o paciente perde o dente. Então, a partir do momento que o paciente perdeu aquele elemento dentário, ele já começa um processo de reabsorção. Por quê?
aquele osso ele tá ali para segurar um dente. A partir do momento que você perdeu o dente, o próprio organismo entende que aquele osso não precisa mais estar ali. Então ele começa a entrar num processo de reabsorção. Muitos pacientes que vêm atrás da clínica a procurar a gente para reabilitação e usam prótese há muito tempo são pacientes que provavelmente tiveram uma perda óssea. Se essa perda óssea ela for pequena, a gente consegue resolver com implantes curtos, com técnicas um pouco mais diferenciadas. Porém, se a perda óssea for muito grande, a gente tem que optar por enxertos ósseos. Hoje no mercado a gente tem uma quantidade muito grande de opções de substitutos ósseos. A gente pode trabalhar desde osso de banco de ossos, que são ossos de cadáver, até ossos animais, mas o mais importante ainda é o osso do próprio paciente. Então, assim, eu sou de uma linha muito clássica na odontologia que trabalha com o que é melhor. O que é melhor? O osso do paciente. Então, se o osso do paciente é o melhor, vamos trabalhar com o osso do paciente. Muitas pessoas optam por outros ossos comprados, porque é mais fácil, você tem uma quantidade mais abrangente, você pode comprar a quantidade que você quiser de osso para o paciente, mas não é o melhor. E eu sempre falo assim, eu tenho medo que se um dia der um problema, o paciente me pergunta, poxa, não tinha uma coisa melhor para você fazer para mim? Aí você fala, poderia ter usado o osso seu. Aí o paciente fala, então por que você não usou? Então assim, dificilmente eu trabalho com osso comprado, eu acho que tem que ir direto para o melhor, que é o osso do paciente. Eu não combinei com você isso, mas as pessoas podem saber que eu passei pelas suas mãos por 4 vezes. E eu passei exatamente por esse motivo. Isso. E nós fizemos um trabalho, você fez um trabalho, né? A minha função era só seguir as orientações, as recomendações. Um trabalho incrível. Meu rosto teve problemas seríssimos, eu perdi, a gente fez várias cirurgias e só não ficou pior, porque a tempo você conseguiu. Tira daqui, põe ali, a gente não precisa entrar nos detalhes, mas eu entendo exatamente isso e eu sei o seu nível de capacidade, porque eu sou muito grata por tudo que você fez. Mas foi difícil, viu? Assim, as pessoas, foi difícil, as pessoas às vezes elas têm um pouco de medo, porque você fala, não, vamos colher de alguma região e colocar em alguma região. Mas vai ter 2 áreas cirúrgicas. Não, mas... No meu caso, você usou o meu próprio. Isso, nós colhemos a parte da mandíbula. Bons, né? A gente pegou uma parte boa de osso e colocamos onde estava faltando. E assim, o que é o melhor? É o melhor osso que tem, é o osso seu. Então não tem como ter rejeição, como ter infecção, como ter nenhum tipo de processo de rejeição. Então, porque é o osso do próprio paciente. O tempo de cicatrização é melhor, o pós-operatório é melhor, o osso é de melhor qualidade. Então a gente sempre procura fazer o que é de melhor para o paciente, né? Sem dúvida. E você... Quando você é procurado para um implante, as pessoas aparecem lá com um certo desespero, porque mexe na autoestima, porque mexe em tudo, não mexe? Não, sem dúvida. A reabilitação oral, eu falo que é uma área que dá muito trabalho, porque às vezes são tratamentos de anos, né? Os pacientes às vezes têm que repor osso, depois fazer a instalação dos implantes, depois trabalhar com peças provisórias e depois ir para a definitiva. Então, assim, é uma área que dá trabalho mesmo. Mas é muito gratificante, porque eu recebo, assim... Cada paciente é uma história. Eu tenho pacientes, por exemplo, que me chamam por telefone ou pelo próprio Instagram. Olha, eu queria marcar uma consulta, minha esposa está indo junto, mas eu não quero que ela entre na sala. Então eles já vão avisando já e às vezes muitos deles relatam, olha, eu sou casado fazem 15 anos e minha esposa nunca viu a minha prótese provisória. Ela nunca deixei ela ver. Então eles vivem assim num mundo de esconder muitas vezes um artifício protético, e é difícil, mas ao mesmo tempo quando você faz uma reabilitação e ele se livra daquela prótese, é muito gratificante, muito legal de trabalhar. Mas eu fiz isso com você lá na clínica, eu pedi pra você não olhar pra mim, lembra? Eu pedi pra você tampar tudo e chamar a Marcela. Eu lembro. Isso é muito difícil para as pessoas entenderem lá de casa, que assim, não é tranquilo quando você perde dente, quando você precisa tirar osso de um lugar e colocar em outro, não pode ser qualquer profissional para fazer isso, Thiago. Muitas vezes o paciente, a gente não dá valor a um dente, né? Não dá. E só quem perdeu um dente sabe como é que é. E às vezes as pessoas me perguntam, assim, eu faço uma analogia bem, assim, complicada, né? Eles falam, poxa, mas quanto custa um implante? Quanto custa um dente? Você fala, custa X. tanto. X, né? Aí ele fala, nossa, mas, poxa, eu não sabia que era caro assim. Eles falam, cara, vamos fazer o seguinte, eu pago o dobro para tirar um dente seu. Você vende um dente seu para mim? Ele fala, não vendo por preço nenhum.
Você tá vendo a diferença de preço? Mas também porque as pessoas não sabem o que acontece dentro daquela sala. Exatamente. Não é simplesmente colocar um implante. Por isso eu falei pra você, Thiago, vamos falar de reabilitação oral. Olha quanta coisa as pessoas precisam saber. Tem muitos pacientes que chegam na clínica, por exemplo, e chegam totalmente equivocados. Porque foram em outras clínicas e as pessoas estavam tão preocupadas em vender produto. E o problema do paciente era muito mais simples de ser resolvido. Eu tive pacientes que, eu fui numa clínica tal e eles ofereceram 12 implantes, 10 implantes na minha boca. E você fala, não, a gente consegue reabilitar com 4. Né? São menos implantes, mais fácil de higienização, melhor distribuição, não precisa colocar nada espremido. Não, mas poxa, eles tentaram me vender 10 implantes na boca. Não, não é questão de quantidade. É planejamento, é isso que é difícil hoje em dia. E tá difícil. Olha, e além do planejamento, que eu acho que está muito difícil mesmo, existem, né, clínicas mais acessíveis, né, oferecendo também, que isso é um grande problema, mas a gente não precisa entrar nesse detalhe, que não é o nosso caso. Mas na sua, por exemplo, começa pela recepção, o atendimento, eu acho. Sim, com certeza. Eu cheguei lá, a gente se conhece há tanto tempo, mas eu cheguei lá desesperada, olha o que aconteceu, desesperada, eu preciso falar com o Thiago, eu preciso falar, porque você sabe, né, eu sou nervosa, então eu quero resolver o problema. O atendimento começa lá na frente, a delicadeza de ser atendido, do agendamento, de dar o retorno, aí vai pra sala, ai Thiago, tem que fazer, aí vai fazer, aí terminou, falei, Thiago, você não olha pra mim, por favor, eu não quero, você chama a Marcela, aí vem a Marcela, que é a sua esposa, com toda a delicadeza do mundo e tratando, porque a estima nessa hora já foi embora, Thiago. Assim, acontece muito isso? Acontece. Muitas pessoas, por exemplo, elas reclamam que assim, poxa, eu fui com um problema na clínica e me deram mais problemas ainda. Exato, isso entendeu? Que eu quero dizer. Então assim, a gente tem que pôr na cabeça que você está lá para resolver o problema do paciente. Claro que a gente não consegue resolver todos os problemas, a gente não faz milagre, a gente faz o que a gente consegue fazer no esforço que a gente consegue impor naquele momento. Mas você passar para o paciente uma solução ou um projeto, muitas vezes ele fala assim, poxa, eu adorei o projeto, mas por enquanto não vou fazer, por questão financeira ou por correria do dia a dia, eu sei que eu não vou conseguir respeitar os tempos cirúrgicos, então vamos fazer depois. Sim, mas se você já plantou uma solução para ele, e isso é legal, porque isso aí causa uma esperança no paciente, que ele fala, cara, o meu tratamento tem jeito, tem como resolver, e isso para mim já é sucesso. E entendeu? Tem uma outra coisa bacana sua, que você não é inflexível em relação ao pagamento. Não, você não é inflexível. Sim. A mim, você fez isso, Gessaro, como é que você pode? Posso assim, vamos fazer. Hoje em dia, né, a gente vive uma crise, tá todo mundo vendo, isso não é novidade nenhuma. Então também fazer uma coisa que caiba, vamos dizer, no bolso do paciente também é importante. Eu falo assim, eu tento trabalhar com valores acessíveis e o mais importante é condição. Hoje o paciente ele fala assim, poxa, me ajuda para que eu possa fazer. Eu falo, vamos fazer o máximo que a gente puder fazer então. Isso é muito bacana. Então assim, tem que fazer, porque para mim todo tratamento também é uma bagagem a mais. Apesar de estar 22 anos fazendo reabilitação, eu considero cada cirurgia como um aprendizado, né? Tanto no meu consultório quanto nas escolas que eu dou aula. Eu acho que eu já devo ter, entre os meus implantes instalados, implantes já orientados, mais de 5.000 implantes na boca. Então, assim, para mim, cada um foi uma história diferente. Né? Implante não é receita de bolo. E você orienta os seus alunos hoje, né? Como você dá aula em pós-graduação. Você imagina eles graduando nisso, precisando dessa orientação. Vem de uma bagagem imensa para dizer isso pode, isso não pode, faz assim, faz assado. Sabe o que tá falando, Eu, né? assim, eu trabalhei muitos anos em outras escolas, falando rápido um pouco o meu currículo, né? Pode falar, fica à vontade. Eu me formei mestre em 2004 e de 2004 para cá eu sempre dei aula. Eu sou apaixonado em dar aula, eu gosto de dar aula, eu gosto de estar sempre passando informação e passando conhecimento. E dei aula na São Leopoldo Mandique, em Campinas, depois fui para São Leopoldo Mandique de Fortaleza, foram 4 anos em Fortaleza, 10 anos em Campinas, depois eu fui dar aula em Florianópolis, numa escola de pós-graduação em Florianópolis, e eram escolas assim que trabalhavam com muitos monitores, então você tinha o professor, coordenador e tinha monitores. Hoje, para você ter uma ideia, eu não trabalho com monitor nenhum. Eu gosto de eu estar do lado de cada aluno em cada momento que ele fizer uma perfuração. E hoje você está em Rondônia, né? Hoje eu estou em Rondônia. Eu tava dando aula em Florianópolis há uns 10 anos atrás, aí me convidaram. Falaram assim, cara, olha, tem uma escola lá em Rondônia que está precisando montar um curso. E uma cidade chamada Cacoal, cidade que eu adoro muito. Como chama? Cacoal.
chama Cacoal, em Rondônia. Perto de Porto Velho ali, mas tem aeroporto, uma cidade bem estruturada, cidade que eu gosto muito de dar aula, porque como a gente também é de cidade pequena, a gente gosta de trabalhar num ambiente que é nosso. Eu trabalhei em Fortaleza, é muito legal de trabalhar, mas cidade grande, tudo é longe para você dar aula, para você voltar pro hotel, mas foi uma grande experiência. E agora, aí me convidaram, eu falei, poxa, vamos montar uma turma lá, vamos tentar. E é legal que lá eles dão um valor muito grande pro profissional, né? Porque como eles estão longe aqui do eixo Rio, São Paulo, Sudeste, eles têm essa dificuldade de vir para cá para fazer curso. E quando você vai para lá e oferece o mesmo padrão de qualidade da que você faz aqui em São Paulo para eles, nossa, eles deram um valor muito grande. Então eu lancei turma lá de especialização, eu só dou aula hoje em especialização para implantodontistas. Em uma semana deu 15 alunos de matrícula, nem me conheciam, e abrimos a primeira turma, e são cursos de 2 anos. E quando deu 6 meses, a escola já entrou em contato e falou, olha, tem outra turma querendo montar outra turma, e eu tô na 8ª turma de especialização lá em Rondônia. Há quanto tempo lá? Já fazem 7 anos que eu tô em Rondônia. Entendi. Mas assim, a minha clínica ainda é meu carro-chefe, então eu fico uma semana dando aula em Rondônia e 3 semanas aqui na minha clínica em Mogi Guaçu. A minha clínica eu tenho aqui desde quando eu me formei. Para você que não sabe, chama-se Odontal. Isso, trabalha eu e minha esposa, Marcela. Um beijo, Marcela. Beijo, Mar. Querida. E eu faço a parte de reabilitação, mas eu ainda faço odontologia. Eu sou um reabilitador, mas eu ainda faço odontologia. Eu acho que o dentista ele tem que entender de pelo menos quase tudo na odontologia. Sabe, desde uma restauração, ainda tem colegas que, cara, eu preciso fazer uma limpeza. Vamos fazer limpeza sim. Eu sou dentista, eu não posso deixar as minhas origens. Então eu tenho a minha especialidade, mas eu ainda tenho a minha origem como dentista. Você acha que se nós tivéssemos um autocuidado bucal bem direcionado, bem feito, nós teríamos menos problemas? Menos cárie, menos problema, menos perda de osso, menos tudo? Não, sem dúvida, né? A prevenção ainda é o melhor negócio na odontologia. Eu falo que é engraçado, eu atendo pacientes na minha área, né? A Marcela já atende pacientes mais novos, porque ela é da ortodontia, ela coloca aparelho, mas eu, por exemplo, trabalho com pacientes de idade um pouco de 30 anos para cima, né? É legal você ver que mudou muito, né? Esses pacientes que, da nossa geração, vamos dizer assim, o pessoal da década de 80, 90, comiam muito doce. Doce que a gente chama doce, é aquele doce mesmo. Doce. De açúcar mesmo, né? E não tinha essa conscientização a respeito de técnica de escovação. Então, o que a gente aprendia era na escola ou num dentista que a gente ia quando era criança. Uma técnica, normalmente era aquela técnica de bolinha. 10 vezes. Isso, 10 vezes a bolinha. Né? Então, assim, essa técnica, por exemplo, ela era muito boa para aquela criança daquela idade. Hoje existe uma técnica para adulto, que já foi difundida, uma técnica muito boa. Então, assim, hoje é legal que tudo hoje foi muito bem pesquisado. E você hoje fazendo prevenção, a gente percebe que baixou demais. A gente pega, por exemplo, pacientes idosos, a gente tem na cabeça que o idoso tem que usar dentadura, o idoso ele usa dentadura. Eu trabalho com pacientes de 70 anos de idade, de 80 anos de idade, que tem ausência de um dente, de 2 dentes, porque quebrou o dente, né? Mas tem todos os dentes na boca. Então tá vindo uma geração nova aí, que é uma geração bem mais consciente, que come menos doce, né? Hoje a criançada hoje não sabe o que é um doce. A gente chamava antigamente de doce de bar, né? O doce com açúcar. Então são muito mais conscientizados. Eu fiz uma sacanagem com você. Eu vou te contrariar. Dá uma olhadinha à sua direita ali, ó. Eu vi então, né? Você não tá entendendo nada, né? É muito tentador isso aqui. Eu tô vendo. Sabe o que é isso? Supermercado Lopes mandou pra gente. Eu falei que você vinha. Ele falou, não, pergunta pra ele se dá cárie e manda ele comer. Eu quero perguntar isso. Quer provar, tio, ou não? Já vou provar. Tá, eu vou provar, mas eu fiz de propósito d'água. como sacanagem, tá bom? Você achou que você ia ficar lindo aqui e não ia acontecer nada? Eu tô olhando isso daqui, bem. Não Pra quem já é meio gordinho assim, fica olhando. Pra Marcela. Vamos mandar. Ela vai amar. Exato, eu ela tenho vai amar. certeza. Marcela, essa aqui é pra você. Então, assim, comer doce não tem problema nenhum. Isso que eu queria saber, Ti. Não tem problema nenhum. A gente adora doce. Eu acho que hoje é necessário a glicose, açúcar. Ela é muito boa pra gente e não tem problema nenhum. O grande problema é o seguinte, a gente tem que encarar, vamos falar um pouco de cárie, né? Tá. De reabilitação mais levado ao lado da carizinha. Por que a gente tem uma cárie?
Porque você ingeriu um alimento, esse alimento ficou resíduos na sua boca, ele misturado com saliva e misturado com bactéria. Nossa boca tem bactéria, não tem como. A gente adquire essa bactéria da onde, né? As pessoas falam, poxa, se a cárie é uma bactéria, da onde eu tirei essa bactéria? De onde ela veio? Então eu costumo falar, ó, infelizmente veio do papai e da mamãe quando vocês eram crianças e o papai experimentou a sua papinha para ver se estava quente, a tua mãe experimentou para ver se estava boa e colocou a colher na sua boca. E se não foi dessa maneira, lá pra frente vai ser de alguma outra maneira. É contato boca com boca. Porque não pode fazer isso, a mãe colocar a colher na boca do filho, né? Não deve, porque toda bactéria da boca da mãe vai ser passada para a criança. Não pode. Inclusive, né, o Streptococcus mutans, que é o que causa a cárie. E como que ela forma a cárie? Essa mistura de resíduo alimentar, mais saliva e mais a bactéria, a nossa bactéria se alimenta, a bactéria da nossa boca se alimenta do resíduo do alimento. Só que ela libera um ácido, e esse ácido vai corroendo o dente. Só que esse processo, ele é demorado. Então quando a pessoa fala, eu acordei com uma cárie na boca. Não, faz tempo que esse processo já está acontecendo, né? Então por isso a prevenção. E como é que você previne isso? Escovando os dentes. Então o maior problema não é a quantidade de vezes que você escova, mas sim o fato de você saber que a sua boca está com alimento e você tem que escovar o dente. Então essa película chamada biofilme que fica colada ao dente, a gente se assemelha bem assim, por exemplo, você derrubar um leite numa bancada, numa mesa. Se você derrubar um leite na mesa e já passar uma água, facilmente esse leite sai. Se você deixar esse leite secar nessa pia, por exemplo, daqui umas horas você vai ter que esfregar. E se você deixar esse leite de um dia para o outro, você vai ter que raspar essa pia. Então esse biofilme praticamente é a mesma coisa. Se ele ficar muito tempo no seu dente aderido, ele vai formando biofilme em cima de biofilme, que você vai se alimentando, mais saliva, isso vai aumentando a espessura disso. Então acaba virando uma colônia. Então quando as pessoas mais de idade falam, eu tô vendo tártaro, né? Aquele cálculo, aquelas pedrinhas entre os dentes, aquilo é biofilme sobre biofilme sobre biofilme, que vai aumentando a quantidade, até chegar num ponto que com a escova você não consegue tirar. A nicotina causa muito isso, né? Ajuda muito. A nicotina, o problema do cigarro hoje, qual que é? É você ter uma diminuição da vascularização bucal. Aquela boca que recebe fumaça todo aquele tempo. Fora as químicas que são cancerígenas, são muito, assim, fazem muito mal à saúde, mas o alcatrão, ele tem uma adesão muito grande ao dente, aquelas manchas escuras, normalmente aquela mancha amareladas, né? Amarelado, aquilo lá é alcatrão. E aquilo lá ajuda a formar aquela massa de tártaro, né? Então aí o paciente tem dificuldade de higienizar, porque chega um ponto que mesmo com a escovação ele não consegue limpar, então ele precisa ir no dentista para fazer as raspagens, a limpeza, o polimento. Então quanto assim, por exemplo, o paciente ele sabe que ele tem dificuldade de escovação, às vezes correria do dia a dia, né? A gente entende isso, às vezes o paciente está passando um momento de estresse e ele fuma, então vão ser os fatores que vão aumentando a predisposição de ter cárie. Então esse cara ele tem que saber que ele precisa ir no dentista fazer limpeza. Então ele pode fazer limpeza de 4 em 4 meses, de 5 em 5 meses, 6 em 6 meses. Por quê? Porque ele sabe que ele tem essa predisposição, né? Claro que ao longo do tempo, com a idade, você pode ver, você vai diminuindo a quantidade de cárie, né? Os pacientes hoje de 50, 60 anos, eles têm menos predisposição de cárie. Por quê? É um dente mais resistente, porque ele teve trocas de cálcio, então ele é um dente mais resistente. É um paciente que come menos açúcar, um paciente mais de idade come menos açúcar do que uma criança, e ele tem uma conscientização um pouquinho melhor de higienização. Então são fatores que levam ele a não ter cárie mais. Não é que não tem, mas ele tem menos predisposição a ter cárie. E como é que a gente pode explicar sobre o canal? Porque aí a gente não vê a cárie, ele é interno, né? E de repente dá aquele abscesso, aquela dor absurda, mas foi porque também teve problema que não teve o autocuidado bucal. Normalmente o canal ele é uma cárie profunda. Porque a partir do momento que a cárie vai se aprofundando ao corpo do dente, ele chega um momento que ele chega no nervo do dente. Que é a hora que o nervo ele é um tecido fibroso, então a partir do momento que a bactéria entrou em contato com essa fibra, não tem como você limpar e contaminar e descontaminar. Você tem que extirpar esse nervo e fazer uma cimentação dentro dele. Mas se tivesse cuidado... Claro. Então assim, para chegar num canal, é sinal que teve cárie em cima de cárie, foi aprofundando essa cárie. Então quer dizer, ninguém tem canal de uma hora para outra.
Claro, salvo um paciente que trincou um dente, que foi uma trinca, mas um processo carioso para chegar numa polpa, ele demora muito tempo. Então, quer dizer, poxa, poderia ter ido ao dentista, poderia ter prevenido isso, poderia ser uma cárie bem pequena que poderia ter feito uma restauração. Entendo. Então, muitas vezes, o fato do paciente não ter ido ao dentista que tornou o trabalho um pouco mais complicado, que era para ser uma restauração pequenininha, se transformou numa cárie, e se isso continuar, o grande problema é isso, às vezes o canal, mesmo ele doendo, chega uma hora que isso drena e para de doer. O paciente fala, acabou meu problema, mas o processo carioso continua, chega um ponto que ele perde o dente. Então o paciente quando chega pra gente e fala, meu dente não tem mais, meu dente quebrou todo. Então não é da noite para o dia, isso aí já está acontecendo faz tempo. Então por isso que é legal quanto antes prevenir. E eu me lembrei de um detalhe que nós conversamos outro dia sobre a pandemia, que piorou muito, né? Fala um pouquinho disso, de lá para cá. Sem dúvida nenhuma, o que mais afetou na pandemia, a gente ainda não tem nenhum dado científico a respeito do Covid com a parte bucal ainda, qual foi a lesão. Mas o que a gente percebeu que foi muito grave foi a parte de apertamento, né, bruxismo, talvez por estresse do pessoal. Então, assim, eu falo que eu nunca fiz tanta placa miorrelaxante, que é aquelas placas que a gente faz para o paciente não desgastar mais os dentes. Então, a placa miorrelaxante é um tratamento que eu acho excelente, né, paciente que não consegue manter sem ficar apertando ou rangendo os dentes, porque existem dois tipos de apertador, existe o bruxista e o apertador. O bruxista normalmente é aquele que range os dentes. É aquele que range. Bruxista é aquele paciente que ele tem desgaste nos dentes. Então, assim, ele é nítido. Você bate o olho e fala, olha, esse cara é um bruxista. Por quê? Porque a ponta dos dentes já estão bem desgastadas. A ponta dos caninos ele praticamente já perdeu. Que é importantíssimo. A ponta dos dentes, a ponta dos caninos, ela que define o movimento de lateralidade, que protege os outros dentes. Então, muitas vezes as pessoas chegam lá no consultório com dores no rosto, dor na face, e a gente só devolve as pontas dos caninos, e ele fala assim, cara, mas não tô mais fazendo bruxismo. Por quê? Simplesmente porque quando passa pelo canino, o dente desvia. Entendi. Então, às vezes, uma coisa simples, né? Ele quer fazer uma reabilitação com porcelanas, e você simplesmente devolve 2 pontas de canino pro paciente, ele fala, cara, parei de ter bruxismo, eu parei de ter esse rangimento nos meus dentes. O grande problema não é o paciente bruxista, porque o bruxista você bate o olho e você já sabe que ele é bruxista. Mas o paciente apertador, porque esse daí não tem desgaste. Ele é aquele que fica somente apertando a musculatura. Entendi. Então você precisa fazer um diagnóstico, conversar muito com o paciente, ver quais são as parafunções dele, como é que é o dia a dia dele. Né? Às vezes o paciente chega, pergunta, você é nervosa? Ah, não sou muito não. Falou, você é casada? Sou casado. Quantos filhos você tem? Tem 3 filhos. Fala bem, você é nervosa. Não tem como você não ser nervosa. Com 3 filhos. Né? Então, assim, entra em medicação, em ansiolítico, ou fazemos uma plaquinha para ela. E muitas vezes uma placa meio relaxante, nossa, já resolve o problema do paciente, ele adora. Então, assim, o que a gente viu na pandemia foi um estresse muito grande que refletiu na arcada dentária dos nossos pacientes. E eu queria saber com você o seguinte, nós falamos de perfil de tratamento, a gente falou do que tem de mais moderno, a gente falou, e perfil dos dentistas para hoje em dia, porque também mudou muito, eu queria muito que você falasse, porque tudo é perfil, né? Nós tínhamos uma forma de lidar, uma forma de tratar, um tipo de... Hoje tem outro, eu queria que você falasse desse perfil. Hoje abriu-se um leque muito grande, né? A odontologia hoje está de tratamento de canal a harmonização facial, né? Então, assim, é muito legal ver isso. A odontologia está conquistando um mercado muito grande. Muitos dentistas estão optando por esse lado extra-oral, né? Principalmente a parte de harmonização. Eu acho muito legal. Eu acho assim, esse tratamento estético, claro, quando tudo em exagero faz mal. Eu costumo falar que tudo em exagero faz mal. Inclusive a harmonização. Você saber o limite também do paciente. Olha, até aqui é legal fazer isso. Então eu acho que o cirurgião dentista também ele tem a obrigação de explicar as limitações também. Olha, vamos melhorar sim, mas você é uma pessoa de 60 anos, seja uma pessoa de 60 anos bonita, mas não queira ser uma pessoa de 20 anos. Então, assim, entender a sua idade, respeitar e ser uma pessoa de 60 anos bonita. Então, assim, a odontologia está nesse mercado que é muito legal. As lentes de contato, as facetas,
né? Todo esse planejamento virtual hoje está muito legal, fora a odontologia clássica, né? Que ela sempre vai ser necessária. Então, assim, o que eu estou vendo hoje é que hoje a gente tem uma vasta área que a implantodontia conquistou, né? Claro que eu acho que o dentista ele não pode nunca esquecer que ele é cirurgião dentista. Então, eu sou da área mais clássica. Bucomaxilo, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Então, acho assim, você tem as suas áreas de predileção, tem coisas que eu não faço. Eu falo, olha, eu não sei fazer canal, não é que eu não sei fazer, eu nunca fiz canal, não foi uma área que eu não quis entrar. Então, assim, se especialize numa área, seja especialista nessa área, mas entenda das outras áreas, para você ver o quanto que a odontologia ela é grande e ela consegue resolver muitas vezes o problema do paciente. Mas explique para o seu paciente qual que é o maior problema. Teve uma vez interessante, um paciente chegou ao consultório querendo lentes de contato em todos os dentes. Aí você faz uma avaliação, ele relata que ele já foi em 1, 2, 3 dentistas, fazer orçamento, ver valores, e ninguém percebeu, por exemplo, que a gengiva dele era em excesso, que a gente chama de hiperplasia gengival. Quer dizer, a gengiva dele cobria o dente dele. E eu falei, cara, você percebeu que você tem hiperplasia gengival? Que é somente você remover esse excesso de gengiva? Ele deve ter falado não, né? Ele falou, não, nenhum dentista me falou isso. Olha isso. Eles estavam tão preocupados em me dar lente de contato. Mas isso é vender. Eles estavam preocupados, isso que você falou no começo, em vender um produto que não é o necessário. É que hoje em dia as clínicas, né, essas clínicas que buscam números. Exato, é sempre vender. vai ter isso daí. Infelizmente, o Sim. que a gente chamava antigamente de clínica popular, hoje são essas clínicas que elas trabalham com números, elas precisam fechar números. Então, assim, é uma pessoa que avalia e depois um monte de dentistas que tratam. Então, você é um número. Então, tem uma pessoa que está ali avaliando, por que ela está ali? Não, porque ela é boa de números, ela é boa de vender. Mas só que não vê o perfil do paciente, não vê o que o paciente realmente precisa, não vê se aquilo que o paciente às vezes busca não é o necessário para ele. Às vezes o negócio é muito até mais simples do que o paciente mesmo precisa. Então isso que eu acho que é a nossa briga da odontologia clássica com essa odontologia nova aí que está preocupada com números e quantidades. E questões estéticas também, não tá? Estética é uma questão muito complicada. Isso, né? que eu ia te falar, que a gente nem pensou em falar nisso, mas só para fazer um comentário generalizado, assim, não tá exagerado? Olha, o Brasil hoje é o país que é a maior exigência estética em odontologia no mundo. O Brasil hoje, assim, então isso é um grande problema pra gente, porque as pessoas chegam no consultório e elas vêm falar de, eu idealizei a perfeição, eu quero a perfeição. Claro que a gente sempre busca o melhor pro paciente, o mais bonito pro paciente, né? Mas o problema é o paciente que quer, eu quero meu dente perfeito. Eu costumo falar assim, olha, a gente vai fazer uma prótese para você. Então vamos pensar o seguinte, um paciente com uma prótese de joelho, poxa, ele ganhou um joelho novo. Mas ele vai sair daqui e jogar bola? Não, é uma prótese para ele andar. Não é dele, né? Exatamente, é uma prótese, é um substituto de um elemento que você perdeu. Claro que a gente vai tentar fazer com que essa prótese seja o mais estético possível, confortável na sua boca, sim, mas ele olha no espelho e fala assim, mas não está perfeito. Então essa palavra perfeita ela é muito complicada. Outra coisa que eles perguntam pra gente, né? É eterno esse dente? Essa porcelana ela é eterna? Não, nada é eterno na odontologia. Toda porcelana ela sofre desgaste, todo osso ele precisa muitas vezes de manutenção, todo parafuso desparafusa. Mas como tudo na vida, né? Exatamente. Mas como tudo na vida. Então a função de um dentista reabilitador é falar para o paciente, olha, isso vai dar certo, porém você tem que ter esses cuidados. Você vai ter que voltar para apertar um parafuso de um implante, de uma coroa. Né? Eu costumo falar assim, as pessoas falam, mas o meu dentinho do implante, que ele é parafusado, esse parafuso não vai soltar? Eu falo para ela, se você olhar aquelas pontes antigas de ferro, estão lá estão em cima dos rios lá, fazem 500 anos, elas estão de pé. Mas se você olhar, tem sempre um senhorzinho lá embaixo, reapertando aqueles parafusos. Exato. Então todo parafuso pode desparafusar e toda cola pode descolar. E a odontologia ela é muito ligada, principalmente em implantodontia, com parafusos e a prótese com cimentos. Né? Toda coroa ela é cimentada e todo cimento pode descolar. Então assim, falar para o paciente, olha, se der de soltar um parafuso, volta ao consultório, a gente reaperta isso daí,
ou sempre volta para dar manutenção. Então é isso que a gente tenta falar para o paciente. Não sair daqui, estou com meus dentes lindos, perfeitos, vou sair daqui comer um churrasco para 20 anos e não vou ter problema. Não é assim. Você compra um carro hoje, por melhor que seja a montadora, um exemplo, a garantia é até tanto ano, porque ele sabe, depois disso daqui vai ter desgaste e vai ter manutenção. Exato. Então a odontologia é a mesma coisa. O grande problema hoje são essas clínicas que tentam vender perfeições e sonhos. Você vai sair daqui, você vai fazer um implante e sair daqui e comer uma maçã. Não! Primeiro que você não precisa comer uma maçã, sair daqui correndo. Você pode muito bem começar com uma alimentação bem macia e vai sentindo o seu implante, pegando confiança. Você não lembra que perguntou pra mim assim, agora que tá com o implante prontinho, qual a primeira coisa que você vai fazer? Você lembra que eu respondi? Não lembro. Quero comer uma maçã. Quer comer uma maçã. E a gente tem a obrigação de segurar o paciente. Tipo, falar, calma. Não, né? Você vai, corta a maçã e vai comendo certo. devagarzinho essa maçã. Você vai comer a maçã. É que nem eu falei da prótese de joelho. O cara não vai você pegar uma prótese de joelho e sair correndo. Né? Vai devagar. Então, assim, isso que é legal, você ter esse contato. E a gente que tem o nosso nome na parede, né? Eu costumo falar, clínica que não tem nome na parede já toma cuidado já, né? O nosso não, o nosso nome na parede tá lá. Que você vai lá, você vai falar comigo, né? Você não vai falar com um avalista, Sim. Né? Você vai falar comigo. Então, assim, se der um problema, você vai falar comigo. Então, o que aconteceu? Eu vou falar, não, olha, aconteceu isso, eu fiz a sua cirurgia, porque eu costumo fazer assim, eu sou da odontologia que eu faço o seu enxerto, eu faço o seu implante e eu faço o seu dente. Né? Você passou por isso, você sabe muito bem. Então, exatamente assim, eu não dou a boca do meu paciente para outro dentista. E tem um detalhe que você faz. Para diminuir a dor da cirurgia ou pós-cirurgia, a gente começa a medicação antes. Ah, sim. 24 horas antes, já estar medicada para ir para a cirurgia. Isso ajudou muito, Thiago. Então, mas esses protocolos, esses feelings, a gente vai pegando ao longo dos 20 anos, isso ajudou demais. Então, assim, você poder passar uma medicação para o paciente pré-cirúrgica é muito bom. O paciente ele já vem medicado. Então ele já vem com analgesia, ele já vem com anti-inflamatório, ele já vem com antibiótico, ele vai sair do consultório operado e não vai ter que correr numa farmácia, comprar medicação, até ele comprar a medicação, tomar a medicação, essa medicação fazer um efeito, isso vai demorar um tempo, ele vai ter um desconforto. Então esse cuidado a gente ainda tem com o paciente, né? Porque é a gente que fez a avaliação do paciente. A gente uma entende coisinha que eu tô pensando aqui, a ATM, ela faz parte dessa reabilitação oral? Normalmente a ATM, ela é a nossa articulação temporomandibular, que é essa articulação da abertura e fechamento de boca. A ATM, ela é um órgão assim, extremamente delicado, porque ela mexe com ligamento, com nervo, com tendão, com menisco, com líquido sinovial, com cápsula articular. Então, se a gente vê, ele é extremamente complexo. Pacientes normalmente que têm apertamento, bruxismo ou algum problema de abertura e fechamento de boca, eles sempre têm algum probleminha de ATM. Normalmente, eu sempre indico isso para profissionais especializados na área de ATM. A gente fala assim, a gente faz um tratamento terapêutico, né, que é uma placa meio relaxante, para ver se a gente consegue resolver. Mas muitas vezes pode ser uma patologia na ATM ou um desgaste de ATM. Então isso daí tem que ser bem avaliado e tem assim profissionais especializados nessa área, né? Na área de ATM. Mas faz parte da reabilitação Sim. oral? Faz, né? Porque muitas vezes você resolve a ATM do paciente quando esse paciente muitas vezes tem uma mordida torta. Esse paciente vem para uma reabilitação. Tá. Ele fala, a primeira coisa que ele fala para você, olha, por exemplo, pacientes que perderam dentes posteriores, que são os dentes de trás, os molares, ele acaba mordendo com os dentes da frente. Então ele sempre avança o queixo para tentar morder o alimento com o dente da frente. Quando ele faz esse avanço de queixo, ele estica a TM. A TM dele vai para frente. E toda vez que você estica a TM para frente, você causa uma luxação. Você causa o estiramento desse ligamento. Você tá forçando essa TM para frente. São pacientes que normalmente à noite, né, que é o resultado final da mordida o dia todo, à noite ele tem dor de cabeça. Então, quando você reabilita esse paciente, você devolve os dentes posteriores dele e ele volta a morder com os dentes de trás, ele fala, cara, a primeira coisa que eu gostei foi que passou minha dor de cabeça. Passou minha dor de cabeça. E é impressionante, muitos casos que a gente faz reabilitação posterior, né, e a gente pergunta pro paciente, cara, mas eu já fui em 1, 2, 3, 4 dentistas, mas ninguém nunca te disse que você tem que, a gente fala, calçar você atrás com dentes? Não, eles estavam preocupados em ver os meus dentes da frente que quebraram. Claro que quebraram. Você perde de trás, você força os da frente,
você acaba quebrando os dentes da frente. E ele falou, não, eles estavam tão preocupados em resolver os dentes da frente que ninguém falou pra mim que o meu problema era a falta de dente atrás. Então, assim, eu recebo muitos pacientes assim, muitos. Vamos fazer uma brincadeira? Vamos lá, Vamos lá. Vamos embora. Porque esse assunto... Isso, toma uma água. Porque esse assunto é muito importante, só que eu tenho muitas perguntas. Você precisaria de umas 2 horas aqui comigo pra gente poder esclarecer. Mas a gente vai fazer uma brincadeira, do mito ou verdade. Só que funciona assim. Legal. Você não precisa só falar mito ou verdade. Você pode dar uma explicadinha de leve. Vambora. Pra gente não demorar muito, porque eu quero muito saber, tá? Vamos lá. Mito ou verdade? Tem muita pergunta, tem muito folclore, eu quero saber um monte de coisa. folclore. Eu quero saber um monte de coisa. Mas eu tenho certeza que o pessoal também deve ter. Eu tenho certeza, Thiago. É uma dúvida geral. Direto, vamos lá. Quer ver? Olha o que eu fiz, vê se você concorda. Mito ou verdade? Dente do siso entorta os dentes? Nossa. Já, eu ouço muito isso. Isso é demais. A gente que faz cirurgia e arranca muito, tira muito dente do siso, né? Muito. E a primeira pergunta que eles fazem, né? Ah, entorta meu dente? Porque o meu dente começou a entortar. E eu fui no dentista e fiz uma radiografia e meu dente do siso tá torto e ele tá empurrando todo mundo. Vamos lá, não tem nada confirmado ainda sobre isso. Não existe nenhuma confirmação científica sobre isso. A gente pode encaixar no mito? Olha, eu diria que sim, mito. Porque, veja bem, é uma questão mecânica. Para você entortar uma arcada dentária, você teria que ter um apoio. Se eu vou empurrar essa arcada, eu tenho que ter um apoio aqui atrás que eu possa, vamos dizer assim, calçar o meu pé aqui para ter força para empurrar. Tá. Entendeu? Um dente sozinho lá atrás, mesmo estando deitado, ele não tem essa força de empurrar. Então, assim, eu diria, sem dúvida nenhuma, que é mito. E aí, quando a gente tem os 4 e faz a retirada deles, é considerado desnecessário? Tipo, vamos extrair porque... Olha, muitos pacientes chegam no meu consultório com a panorâmica, com a radiografia panorâmica. Olha, eu quero saber se eu preciso ou não tirar dente do siso. Então, o que a gente avalia? Primeira coisa, se esse paciente está em movimentação ortodôntica, ele está colocando um aparelho, ele está querendo alinhar os dentes. Se o problema dele é falta de espaço, a gente automaticamente tira os dentes do siso para sobrar espaço na arcada para poder alinhar os outros dentes. Isso é um motivo. Outro motivo que pode ser feito a extração dos dentes do siso. Quando ele começa a romper a gengiva, quando a gente vê que está metade para dentro e metade para fora, mas ele não tem força para sair completamente para fora. Então o que ele faz? Ele faz algumas bolsas gengivais. E essas bolsas que ficam abertas, né, porque ele rompeu um pouco da gengiva, essas bolsas com alimentação você vai acabar derrubando algum resíduo alimentar lá dentro. Vai causar infecção. Então por motivos de manter higienização, evitar infecções, tira o siso. Mas ele é importante? Sim. Ah, tá bom. Se ele cabe na boca, se ele tá em posição, se ele tá em oclusão, ele tem espaço para nascer, não tem para que tirar dente do siso. Tá bom. Então existem vários motivos para que tirar. Mas falar que o dente do siso entorta, de jeito nenhum. Porque mito. assim, tem um grande problema. Tem pessoas que tiram o dente do siso, depois eles voltam no consultório e falam assim, meus dentes continuam entortando. Então não era o siso. Não era o siso. Ai, gente, não era deixa o siso em paz. Se não tem necessidade, deixa o siso lá. Deixa o siso lá. Entendi. Vamos pro próximo, vamos Próximo, ó. Escovar com muita força retrai a gengiva? Ixi, essa também tem Você bastante. escuta muito isso? Muito, muito. Principalmente agora que estamos entrando no inverno, né? Agora começa o arzinho mais gelado, o pessoal que anda de moto, tem muito paciente que se locomove de moto para a cidade e fala da sensibilidade nos dentes. Ah, meu dente tá muito sensível, principalmente no pezinho do dente, ali perto da gengiva. Né? Por quê? Porque retraiu a gengiva afastou. Muitos deles chegam no consultório, não, porque eu fui no dentista, a dentista falou pra mim que eu escovo com força. Mito também. Mito. Não escova com força. Só se você escovar com palha de aço, só se você escovar com areia, é mito. Porque se você prestar atenção, você vai ver que a retração gengival, ela tá localizada em dentes específicos. Dificilmente a pessoa tem retração gengival nos dentes da frente, no canino, ela vai ter nos pré-molares ali. Por quê? Porque é onde é o meio do jogo, é onde o paciente ou aperta demais os dentes, certo? Ou principalmente se o paciente tem ausência de um dente no meio do caminho. Entendi. Se você perceber, quem tem aí, pode até fazer um teste, se você tem ausência de um dente, você vai ver que o dente vizinho tem retração gengival. Você faz pério? Faço. Faz pério, né? Eu cuido sim da parte periodontal dos meus pacientes. E você vai perceber o seguinte, o fato de ele ter ausência de um dente
sobrecarrega os dentes vizinhos. Então aquela retração é por sobrecarga mastigatória. Então a gengiva afastou não porque você escova com força, porque você tá mordendo muita força ali, tá faltando dente para dividir aquela carga mastigatória e causa a retração gengival. Nossa, eu então a retração não é por escovação, não. 90, não vamos generalizar, 90% dos casos é trauma oclusal ou falta de algum dente que gera trauma oclusal. Você viu a importância da informação? Sem dúvida. Isso muitos pacientes falam, eu fui em 3, 4, eu troquei escova, eu troquei creme dental, eu troquei técnica. Eu falo, cara, você trocou à toa, não precisa. Isso é utilidade pública, viu? Exatamente, não precisa. Lá. Mas tem dentista que vai querer me matar depois. Mas sempre tem. Tem dentista que vai querer... sempre o que sabe tudo e o que não sabe nada. Exatamente. Ele coloca lá uma situação para poder colocar a razão dele. Mas a gente entende. É o que a gente vê nos 22 anos aí de carreira. Exato. Tem mais um. Nossa, esse você vai amar saber. Vamos lá. Antibiótico na infância enfraquece os dentes? Ah, boa pergunta. Isso aí também muita gente faz. É engraçado, eles chegam no consultório, às vezes pacientes com muitas cáries ou muitas restaurações, né? E fala assim, mas o problema foi que eu tomei muito... Minha mãe deu muito antibiótico pra mim quando eu era criança. Gente, isso é mito. Mito. Antibiótico não enfraquece dente. Nem faz aquelas cores diferentes. Muito bem. Exatamente. Tetraciclina mancha o dente? Sim. Mancha o dente. Tetraciclina? É um antibiótico. Principalmente utilizado muito na década de 90. Tá. Então, por exemplo, quando você tinha os seus dentes de leite, e antigamente você tinha qualquer processo infeccioso e a mãe dava muita tetraciclina, muito antibiótico pra gente. E o seu dente permanente, ele ainda estava incluído ainda dentro do osso, ele não tinha nem nascido, ele estava ainda em germe dental. Então sim, isso causa um manchamento naquele dentinho que nem nasceu ainda. E não é uma mancha amarela, é meio acinzentadinha, esverdeada, sei lá, exatamente. Não tem, isso. Então isso existe. Isso, vamos lá então. Tetraciclina mancha dente, sim, mas mexe na estrutura, deixa o dente mais fraco? Não. Então se por acaso o paciente falar, eu tive muitas cáries por causa de antibiótico. Não, você teve muitas cáries ou por algum fator, falta de higienização, muita ingestão de açúcar, algum fator que levou você a ter muita cárie, mas não o antibiótico. O antibiótico não causa enfraquecimento, não. Entendi. Próximo. Esse. Nossa. Esse doce da cárie. Já falamos sobre isso. Eu vou comer um docinho só porque você falou isso. Eu vou experimentar também. Comer. Você vai comer um? Pode? Escolhe. Qual que você vai querer? Qual que você indica aqui? Todos eu já comi. Eu gosto de chocolate escuro, meu. Isso é pão de mel. Olha aí, que coisa maravilhosa. Vê se é. Como é que fica sem isso aqui? Como é que você fica sem? A gente manda pra Marcela e pergunta se ela gostou. Aí você manda. Como que chama os seus filhos? Matheus e a Isabela. A gente manda um pro Matheus e um pra Isabela. Ó, tá chegando chocolate pra vocês, criançada. Eu vou mandar. Não consigo comer. Tá duro. Ai, que maravilhoso. Mas tá uma delícia, viu? Tá. Adorei. Juninho, muito obrigada, viu, querido? Uma delícia. O Juninho é o Supermercado Lopes. E eu sempre falo isso porque ele é muito generoso, é um patrocinador muito generoso. Ele faz além do que deveria fazer. Olha que legal. Ele faz porque ele quer agradar os nossos entrevistados, então isso é muito gentil. Não, e tá delicioso. Não tá? Vou comer essa coisa aqui. Então, vamos lá. Açúcar da cárie. Da cárie? Com certeza da cárie. Se você não escovar o dente. Então cada coisa que a gente comer tem que escovar? Esse açúcar que você acabou de comer, você ingeriu a maior parte dele, mas ainda tem açúcar na sua boca. Vai ser misturado com saliva e vai aderir ao dente. Sabe quando você passa a língua no dente e vê que ele tá um pouquinho áspero? Aquilo já é o biofilme formando. Então, quando que pode começar um processo carioso? A partir do momento que você comeu. Você comeu, já tá começando o processo. Claro que ele é lento, não quer dizer que você comeu um doce, você já vai ter cárie. De jeito nenhum. Então, assim, você tem um tempo para fazer uma higienização, você automaticamente vai remineralizar os seus dentes, você vai limpar os seus dentes, você vai diminuir a microbiota do seu dente, e você tá pronto para quê? Pro próximo doce. Sem problema nenhum. O grande problema antigamente, né, a gente falava das crianças que tinham muitas cáries, é que nossas mães, elas tinham às vezes o costume de dar o leite para dormir com açúcar, ou chazinho, né? Lembra? Tinha um chazinho, a mãe dava o chazinho com açúcar. Quanto mais açúcar, mais hiperglicemia, a criançada ia dormir relaxado de tanto açúcar. Só que não escovava o dente. Então a criança dormia a noite toda com açúcar,
com aquele ambiente Exato. quente, úmido e cheio de açúcar. Então, o dente mal nascia já estava começando a cariar. Então, esse era o grande Então, problema. assim, qual é a sugestão? Sugestão. Comer um docinho, escova? Mais importante, escove o dente antes de dormir. Essa é a escovação mais importante de todo momento. Porque às vezes você passa batido durante a tarde, durante o almoço, não tem problema. Às vezes você tá num restaurante, você tá num lugar, você tá fora da tua cidade, você tá longe da tua casa, não tem problema nenhum. Mas ponha na sua cabeça, eu não durmo sem escovar meu dente. Porque todo aquele resíduo alimentar, você imagina 8 horas de sono, aquilo de boca fechada, né, sendo alimentado por bactéria e liberando todo esse ácido que vai causar esse desgaste no dente. Então, a parte de escovação ela é muito importante. Se você perguntar para mim quantas vezes eu tenho que escovar o dente por dia, pode ser uma. Mas que seja à noite antes Que seja de dormir? bem feita, que seja respeitando o tempo de escovação. Por exemplo, uma boa escovação hoje, ela tem que ser no mínimo 10 minutos. Se você pensar em fio dental, escovação e depois escovação de língua, isso daqui, se der menos de 10 minutos, volta para trás que você fez alguma coisa errada. Ou você escovou com muita pressa. Então, me ocorre o seguinte. A gente começar a ensinar as crianças desde muito cedo como fazer para crescerem adultos mais saudáveis. Com certeza. E o mais importante é o seguinte, ter prazer em escovar. O grande problema nosso é assim, você vai sair à noite hoje, a pessoa se preocupa com o cabelo, com a maquiagem, com a roupa. A hora que tá pegando a chave do carro para sair, eu vou ali escovar o dente. Entendeu? Deixa por último a escovação dental. Então assim, o que eu aconselho, principalmente pessoal de mais idade, vai com a escova para dentro do banheiro. A hora que você for tomar banho, você gosta daquela enxaguada inicial, leva a tua escova de dente. Escova o dente dentro do box do banheiro. Você vai ver que você não tem pressa nenhuma. Então são coisas que você pode fazer para não ser uma coisa cansativa. Porque você lembra, desde criança, poxa, pai, tem que escovar o dente? É verdade. Tem que escovar o dente. Isso é verdade. Mas transformar isso num episódio gostoso de fazer. Então assim, primeira coisa, fio dental. Fio dental, existem técnicas de fio dental. Fio dental não é simplesmente para você colocar nos dentes, remover aquele alimento, aquela carninha. Não, você usa ele para fazer a limpeza dos dentes, a limpeza interdental. Depois de feito... Até porque você vai até o final e passa, né, pelos dentes. Isso, você e vai sobe. limpar ali a Exato, beiradinha. não é só, né? Não é só remover resíduo, né? Claro, evitar palito. Esse também é um grande mito aí. Acho que você não colocou, mas eu vou falar. Palito eu não coloquei. Palito é um grande Deixa eu assim, ver, vilão, não coloquei né? mesmo. Palito é um grande vilão. Porque o palito, ele dá aquele conforto de você remover o resíduo, só que quando você Mas ele introduz não fez a o palito, lembra aquela gengivinha, que ela é piramidalzinha assim entre os dois dentes, que a gente chama de papila gengival? Quando você entra com o fio dental, você acaba empurrando aquela papila para baixo. E você aumenta o espaço interdental. Então você remove o alimento, só que você aumenta o espaço. Na próxima alimentação, vai entrar mais alimento ainda. Porque você vai aumentando aquele espaço entre os dentes. Então, o palito, ele é um grande vilão. Então, assim, evite o máximo possível. Eu falo para as pessoas, coloca o fio dental dentro do carro, coloca o fio dental na gaveta do seu escritório, coloca um fio dental no banheiro do seu escritório, banheiro na sua casa. Não tenha um fio dental, tenham vários fios dental para você não ter esse problema. Você tendo uma boa higienização de fio dental, mas eu não tenho escova. Passou o fio dental, já está de bom tamanho. E faça uma boa escovação. Claro, não estou falando para escovar somente uma vez, não. Seria interessante 3 vezes ao dia. Entendi. De manhã, logo depois do café. Porque veja bem, olha aquilo que eu te falei. Você acordar cedo, escovar o dente e depois tomar café, não resolveu nada. Você encheu a sua boca de açúcar. Mas eu não como açúcar. Não, mas você não come pão? O pão é glucose, se transforma em glicose. Ela se transforma em açúcar do mesmo jeito. Então quer dizer, acorda cedo, toma seu café, sem problema nenhum, e depois vai escovar o dente. Almoça, acabou o almoço, escova o dente. Janta sossegado, vai dormir, escova o dente. 3 vezes ao dia, respeitando esses 10, 12 minutos, você está muito bem amparado. Perfeito. Mas eu tenho mais um. Tem mais? Tem. Vamos lá, ótimo. Tem mais, posso continuar? Estamos aqui para isso, vamos lá. Então tá bom. Mito ou verdade? Dente infecciona e pode matar? Nossa, essas redes sociais, né? Redes sociais, Thiago. Essas Eu redes stalkeei sociais. você, eu chequei um monte de informação. Olha, É o que o povo quer saber. na verdade o dente não mata, né? Mas uma infecção pode levar a óbito, sim.
através do dente sendo o veículo. Então o nosso dente, a polpa dele, o nervo dele, ele acaba dentro da nossa parede óssea, né? Essa parede óssea, ela tem inervações, ela tem vascularizações. Uma infecção dentária que leva essa infecção para dentro do osso, que caia na corrente sanguínea, e esse paciente às vezes já tem alguma outra predisposição, né, pode levar sim ao óbito, pode generalizar, levar esse paciente a uma septicemia. Então, por exemplo, a gente já ouve muitos casos, o paciente teve um problema de canal, ou tratou o canal, ou não tratou o canal, e essa infecção subiu para a corrente sanguínea e levou o paciente a óbito. Pode sim. É verdade. É então, muito difícil de acontecer. Mas pode acontecer. Mas pode acontecer. Sabe? Como qualquer infecção, por exemplo, numa unha. Né? Uma infecção numa unha do paciente. Pode levar a óbito? Claro que pode. Se isso aí não for tratado, curado, isso daí caiu na corrente ou caiu na drenagem linfática do paciente, isso pode levar o paciente a óbito sim. Não sei se você se lembra de um caso de uma modelo que teve um canal e teve um problema que foi ao cérebro. Isso. Sabe dessa história? Isso é real? Olha, isso existe? Assim, eu não acompanhei esse caso exatamente para ver qual que foi o desfecho dele. Mas corre o risco, porque a partir do momento que você tem uma circulação, né, cai na corrente sanguínea, a bactéria também ela anda pela corrente sanguínea. É que eu acho que ela não fez o autocuidado bucal. Olha, assim, a gente não julga porque a gente assim, não sabe, não sabe o que aconteceu. Eu, graças a Deus, assim, em 22 anos eu posso dizer que eu nunca tive nenhum problema, né? Claro que a gente se cuida em todos os casos. Mas primeira coisa, avisar o paciente. Olha, tá aqui o telefone, qualquer problema, qualquer alteração fora do normal, você entra em contato com a gente. Então, assim, o maior problema, às vezes, é omissão, né, ou falta de suporte. Então, assim, fala pro paciente, dá essa ponte. Se você tiver qualquer problema, entre em contato comigo. Porque muitas vezes a gente pode resolver. Mas, às vezes, uma infecção besta, uma coisinha bem pequenininha, pode se transformar numa coisa muito mais complicada. Então, assim, tem que ser avaliado cada caso. O que aconteceu? Às vezes o paciente já tinha uma predisposição a isso, né? Isso daí pode acontecer, sem dúvida nenhuma. Ti, eu tô muito feliz que você veio, porque quando eu lancei o Pod, eu pensei, eu quero os meus amigos aqui, os inteligentes, os amigos cheios de experiência para contar, cheios de história, porque é disso que se trata, a gente privilegiar os nossos. Então, assim, eu tô muito feliz que você veio, muito obrigada por esse tempo aqui. Muito obrigada por todas as informações que são valiosas e vai virar utilidade pública isso. Eu que agradeço. Assim, eu sempre amo passar informação para o paciente, passar para colegas, tentar ajudar um pouco, é o mínimo que eu posso fazer. Né? Então, assim, para quem não me conhece pessoalmente, que fique aí as mensagens, não desanime, vá ao dentista, sempre vá ao dentista, tenha um diálogo aberto ao dentista. Normalmente o paciente quando tem um problema grave é porque muitas vezes deixou de ir ao dentista, então não deixa de ir. Então assim, a gente tem redes sociais hoje, qualquer dúvida entre em contato. Eu que agradeço o convite, é um prazer, eu vou voltar quando for convidado. Muito você obrigada, pode ter certeza. Querido, eu quero que e você parabéns pelo ambiente, parabéns pela equipe de você, a equipe está de parabéns também. Que a Mara Flores mandou rosas conheci colombianas Vitor Hugo, hoje? Você conheceu o Vitor Hugo? Pessoa, entendeu? Adorei ele. Cara muito profissional. Você viu que a Mara Flores mandou... A Mara é minha vizinha, Você não sabe, rosas colombianas para esse episódio, tá? Que chique, que Nós somos muito chiques. E você de casa que esteve com a gente até agora, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e eu te espero no próximo episódio. Até lá!